Quantas vezes você evitou conversas difíceis preferindo o silêncio ao desconforto do confrontamento de um problema? Ou evitou um desafio de trabalho só para se manter naquela posição mais confortável, preferindo ali a ilusão temporária a uma oportunidade de crescimento e de realização pessoal? Meu nome é Bruno Ribeiro, sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para você receber toda semana um conteúdo exclusivo. Deixa também o seu like, o seu review, assim você vai saber quando tiver um conteúdo novo. E hoje eu vou falar sobre como fugir do desconforto do que precisa ser feito e que pode te afastar do seu objetivo. E algumas técnicas aí para lidar com essa situação e enfrentar as atividades que nem sempre são as mais prazerosas, né? Porque nessa zona de conforto que os nossos sonhos muitas vezes morrem, sufocados ali pelo medo e pela própria inércia, né? E para ser protagonista da sua vida, né, tomar as rédeas ali, é essencial reconhecer esses momentos e tomar a decisão consciente de enfrentar esse desconforto, porque é nele que reside ali o seu potencial de transformação. O grande problema é que hoje em dia a gente vive uma era onde a busca pelo conforto ela é incessante, ela é contínua, né? Tecnologias são desenvolvidas para você tornar a nossa vida mais fácil, para as redes sociais que mostram ali apenas os melhores momentos da vida de todo mundo, né? E muitas vezes a gente é levado a acreditar que o caminho para o sucesso ele é livre de dificuldades. E essa aversão ao desconforto, né, ela é natural. Óbvio, o nosso cérebro ele é programado para evitar dor e buscar ali o prazer. Mas a realidade é bem diferente, né? A vida é repleta de desafios e obstáculos que à primeira vista podem parecer ali difíceis e até insuperáveis, mas a gente sabe que não são, né? Muitas pessoas passam a vida inteira evitando situações, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em qualquer outra área da vida, e essa escolha pode ter um preço muito alto, a perda de uma oportunidade valiosa, de crescimento, de realização e até mesmo um cenário de depressão. Mas é exatamente enfrentando essas dificuldades que a gente se torna ali protagonista da nossa própria história, né? E para ilustrar essa realidade, mais uma vez eu vou trazer aqui uma história, que dessa vez é a história da Elisa, né? Elisa sempre foi uma pessoa ali muito talentosa, desde criança ela demonstrava ali uma habilidade natural para a escrita, criando ali contos fantásticos, poemas que arrancavam ali suspiros dos seus professores, dos seus pais, ali quando ela estava na mesa de jantar e ela trazia ali um poema dela, todo mundo batia palma. E na juventude, os seus cadernos eles transbordavam de ideias, de personagens complexos, de histórias que eram muito cativantes. Todos incentivavam ela a compartilhar essa arte com o mundo, né? A publicar seus escritos, a tocar o coração de milhares de leitores. E óbvio, isso é muito romântico, mas, no entanto, havia um obstáculo muito grande entre a Elisa e o mundo dos sonhos dela, né? O medo. E a mera ideia de expor essas suas ideias nas páginas de um livro, de se abrir ao julgamento alheio, acabava deixando ela paralisada. E as vozes na mente dela ficava aquele sussurro, né, de que ela não era boa o suficiente, de que os seus textos eles podiam ser rejeitados, de que ela podia ser julgada e de que o fracasso era algo inevitável. E ela acreditava nessas palavras cruéis que ela mesma criava e a cada incentivo que ela recebia, ela se afundava mais na sua concha ali de insegurança, né, que às vezes a gente vai criando e que é uma coisa que acontece simplesmente na nossa cabeça, não tem nenhum fato que prove que esses cenários vão acontecer, né? E muitas vezes eles acabam trazendo ali uma ansiedade e acabam nos paralisando. E os anos se passaram, ela se formou em letras, mas ela nunca exerceu a profissão. Ela trabalhava como secretária em uma empresa de contabilidade. Um emprego que era assim ali estável, era confortável, garantia a ela uma segurança financeira, mas que sufocava ela ali lentamente e apagava os sonhos. E a cada dia que passava, essa chama da paixão pela escrita se tornava cada vez mais fraca, ameaçada pela apatia e pelo conformismo que ela tinha, do trabalho que ela tinha, do dia a dia que ela vivia, da rotina que ela passava. Até que um dia, enquanto ela estava organizando ali a papelada do escritório, ela se deparou com um panfleto que anunciava um workshop de escrita criativa. Ia ser ministrado por um autor renomado que ela admirava muito desde a época da adolescência. E aí ela sentiu aquela onda de nostalgia, né, um desejo, e invadiu a vontade dela despertando aquela lembrança da jovem sonhadora que um dia ela queria ser, que ela queria escrever, e ela sentiu uma pontada de arrependimento por ter permitido que o medo segurasse, dominasse ela por tanto tempo. E aí, meio hesitante, ela acabou se matriculando nesse workshop, e ela ainda estava com medo de se expor, mas tinha uma coisa diferente dessa vez, né? Talvez fosse a frustração sufocada ali pelos anos que ela adormeceu os seus talentos, talvez fosse a admiração pelo instrutor que ela conhecia há muito tempo, ou simplesmente a consciência de que ela não podia mais fugir
de si mesma. E o primeiro dia, obviamente, o workshop foi ali um turbilhão de emoções. Ela se sentia intimidada pelos outros participantes, que eram escritores e até aspirantes, autores com histórias de vida fascinantes e ideias brilhantes, bem diferentes da vida dela, né, que estava ali como secretária de um escritório de contabilidade. E essa insegurança novamente começou a sufocar ela, levando até ela se questionar se a sua presença ali fazia sentido ou não. Mas ela não queria desistir. E ela trouxe ali uma força interior, alimentada pela paixão que ela reaviveu e pelo desejo dessa voz de contar suas histórias, e ela decidiu se manter ali. E durante o workshop, ela se deparou com um desafio inesperado. O próprio instrutor, ele incentivou cada um dos alunos ali a compartilhar um trecho da sua escrita com a turma, e obviamente no caso dela, o pânico ali dominou ela naquele momento, né? O coração dela acelerou, as mãos começaram a suar frio, a mente dela entrou ali num turbilhão de pensamentos negativos do que podia acontecer. Ela estava ali prestes a inventar uma desculpa, a se esconder atrás da zona de conforto mais uma vez, mas então ela olhou para o rosto dos espectadores ali, dos participantes do workshop, e ela viu que os seus olhos não tinham julgamentos, mas eles estavam ali encorajando e até admirando. E ela respirou fundo, começou a ler com a sua voz embargada ali, inicialmente trêmula, ganhou muita força que ela ia, à medida que as palavras iam fluindo, né, saindo ali dos seus lábios, e deu vida aos seus personagens e às paisagens que ela já tinha até esquecido, mas que povoavam ali a sua imaginação. E o seu coração nesse momento estava ali acelerado, o seu rosto estava vermelho de vergonha, mas ela sabia que se não desse certo, ela estava num ambiente seguro, e ela voltaria ali para sua zona de conforto, conformada de que realmente isso não era para ela. E quando ela terminou, deu um silêncio ali reverente na sala, seguido por uma explosão de aplausos e elogios sinceros. E ela sentiu ali as lágrimas escorrendo do seu rosto, e ela tinha a confirmação que ela precisava, aquele empurrão final que ela precisava para saber que finalmente ela podia acreditar no seu potencial. E o workshop se tornou ali um divisor de águas na vida dela, né? A cada novo exercício, a cada nova crítica construtiva que ela recebia, a cada nova palavra de incentivo, ela se libertava um pouco mais daquelas amarras, daquelas crenças limitantes que ela tinha, dos medos, das inseguranças, e ela descobriu que o desconforto de se expor, de ser vulnerável, né, era insignificante comparado à alegria de compartilhar as suas ideias com o mundo, né? E finalmente ela compreendeu que é parte essencial da jornada dela passar por esse desconforto. Era o preço que se pagava pelo crescimento, pela realização dos sonhos dela. E ela estava pronta para pagar esse preço. E para transformar o desconforto em um aliado, é fundamental adotar uma mentalidade de crescimento. Isso significa ver os desafios como oportunidades de aprendizado. Lembra que a gente falou ali do livro do Mindset, da Carol Dweck? Então, para te ajudar nesse desconforto e na construção dessa mentalidade, eu vou trazer aqui alguns passos que você pode aplicar no seu dia a dia. O primeiro passo é reconhecer o desconforto e aceitar ele como parte da sua jornada. Em vez de fugir dele, a gente tem que encarar ele de frente e entender que ele é uma ferramenta que pode ser valiosa para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E a gente tem que estar atento aos nossos sentimentos e reações quando esse desconforto aparece. Reconhecer o que a gente está evitando, se é medo, e nos questionar, né? Quais são as áreas da minha vida que eu estou mais resistente de sair da zona de conforto? Quais são os pensamentos ou crenças que me limitam ali e que alimentam esse medo? Anota tudo isso num diário, sem julgamento. O simples ato de externalizar os seus medos já diminui o poder dele em cima de você. O segundo passo é ter metas desafiadoras, porque elas forçam a gente a sair da zona de conforto e a se esforçar mais, né? Elas nos motivam a buscar habilidades e superar ali os nossos limites, sejam esses limites de crenças, sejam limites de habilidades que a gente realmente precisa desenvolver ao longo do tempo. E essas metas, óbvio, elas têm que ser claras, elas têm que ser um plano de ação que seja alcançável, bem desenhado. A gente tem que dividir em etapas menores, como eu já falei aí em alguns episódios anteriores, né? Não adianta a gente colocar uma coisa gigantesca porque aquilo vai te paralisar, né? Então, as atividades menores, elas permitem que você entregue mais rápido, comemore mais rápido e vai te permitir sair da zona de conforto, que às vezes é assustador, mas que com a ajuda dessas metas menores, né, ou atividades menores, vai começar a trazer uma atração ali dia a dia para que você saia da inércia, né? O terceiro passo é aprender com os erros. Os erros são inevitáveis no nosso caminho para o sucesso. Ao invés de você se desencorajar com eles, use eles como uma oportunidade de aprendizado. Cada erro é uma lição valiosa que pode ajudar a gente a melhorar e nos aproximar dos nossos objetivos. E aí chega a hora de você se questionar. O que você pode aprender com os seus erros? O que você pode usar dessa experiência para se tornar mais forte, mais resistente, mais resiliente?
e até se tornar uma pessoa que pode levar esse aprendizado para outras pessoas, se tornar uma referência em relação a esses pontos que você já vivenciou. Próximo passo, como eu falei, está relacionado também à resiliência, né? A capacidade de se recuperar rapidamente das dificuldades. Cultivar resiliência para enfrentar esse desconforto e continuar avançando, mesmo diante dos obstáculos, vai te ajudar muito a cultivar também a mentalidade de crescimento. E lembra, a mudança na nossa vida é uma coisa inevitável. Quando a gente resiste a essas mudanças, a gente só está trazendo ali para a gente sofrimento, né? Então, em vez de temer a mudança, tenta abraçar ela como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Você talvez perceba que é mais forte e mais capaz do que você imagina. E confia na sua intuição, segue seus sonhos, se permita ter medo e se permita agir mesmo diante do medo. É claro, mas com planejamento, né? Às vezes a gente fala, se está com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo desde que você tenha planejamento. Não adianta ir em qualquer direção com medo, porque aí não garante que você vai atingir os seus objetivos, né? E por último, né? E às vezes enfrentar o desconforto, ele pode ser mais desafiador do que as nossas capacidades naquele momento. Mas você não precisa fazer isso sozinho, né? Busque apoio de amigos, de familiares, de mentores que possam te encorajar e oferecer ali perspectivas valiosas ou compartilhar experiências e desafios que têm relação com o teu desafio e que possa tornar ali a sua jornada mais leve, mais motivadora. Ter alguém que já percorreu o caminho que você está desejando trilhar é extremamente valioso. Um mentor que possa oferecer ali uma orientação, suportar ou te encorajar, vai te ajudar a acelerar esse processo. E também não se esqueça de afastar de conselhos ou opiniões de pessoas que não conhecem o seu caminho, né? Porque isso com certeza pode te transformar ali numa pessoa travada, com crenças limitantes e que vai paralisar diante dos objetivos. E lembre que essa jornada da vida, ela é única, ela é pessoal. Não existe um mapa para o sucesso. É apenas, vamos dizer assim, uma bússola interna que vai te guiar na direção dos seus objetivos. E abraçar o desconforto, ele pode ser um companheiro, e acredito que vai ser durante toda a sua jornada, um companheiro de viagem que a cada passo dado você vai estar mais próximo se você mantiver ali a sua vontade, se você continuar sendo protagonista da sua própria vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi um episódio um pouquinho mais longo, e eu tentei aqui trazer uma história para motivar algumas pessoas que às vezes se paralisam diante de dificuldades, se paralisam diante do desconforto, e exatamente o desconforto de coisas que vão te levar em direção aos seus objetivos, né? Às vezes a gente se acomoda fazendo coisas que são mais agradáveis, mas deixa de fazer aquelas atividades que às vezes são mais dolorosas, aí, entre aspas, mas que levam a gente em direção aos nossos objetivos. E é isso, pessoal. Se gostou, curte, compartilha, deixa o seu review, compartilha isso com uma pessoa e deixa o seu review, seus comentários, que eu vou adorar dar uma lida aqui. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.